E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Vamos hoje de Mateus 17 até o capítulo 20. No capítulo 17 temos ali a cena no Monte da Transfiguração. Jesus estava com Pedro, Tiago e João e a glória do Mestre foi perceptível. Também estavam presentes Elias e também Moisés. Elias representa todo aquele que vai para o céu sem experimentar a morte. Moisés representa todo aquele que vai para o céu, mas uma vez experimentado a morte, ainda experimenta também a ressurreição, e Moisés representa este grupo. Quem vai para o céu tendo passado pela morte e ressurgindo depois, e quem vai para o céu sem necessidade de ter passado pela morte. Os dois grupos estão ali representados, respectivamente, por Moisés e por Elias. E não importa a qual grupo possamos pertencer, se Jesus voltar quando estivermos em vida, que possamos estar na glória, sendo arrebatados para nos encontrar com Ele nos ares e assim estar para sempre com o Senhor, conforme Paulo diz em Tessalonicenses 4, 16 e 17. Se porventura, antes de Cristo voltar, passarmos pela sepultura, que seja apenas um momento e que possamos ressurgir na primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, ressurreição para a vida eterna. De um modo ou de outro, estejamos preparados hoje, como se Cristo voltasse hoje. E aí você percebe lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João ficaram tão tomados de entusiasmo que disseram assim: Senhor, é muito bom estar aqui, vamos fazer uma tenda, vamos morar aqui, porque é bom demais estar diante da tua glória. E assim será a bênção da eternidade. Vai ser bom demais estarmos diante da glória de Deus. Vai ser simplesmente fantástico e não vamos ter o desejo de nos afastar jamais. Permaneçamos sempre na direção da glória do Senhor. Lá em cima, um processo de glorificação, e lá embaixo, ao pé do monte, onde estavam o restante dos discípulos, um estado de humilhação, porque um jovem possuído por um demônio foi apresentado por seu pai, que estava desesperado, e os discípulos não fizeram nada, porque ao invés de ficarem orando, ficaram tratando de trivialidades, de fofocas, de queixumes, de reclamações, murmurações, e aí não tinha poder neles para expulsar o demônio. Quando a gente gasta tempo com essas idiotices da vida, é exatamente o tempo que nós deveríamos utilizar para buscar o poder de Deus, e estamos gastando com essas trivialidades, fofocas, reclamações e murmurações, e consequentemente o inimigo aparece em cena e os discípulos estão indefesos, porque o tempo em que o Senhor Jesus pediu para que eles utilizassem em oração, gastaram na direção destas reclamações. Tendo isso em vista, Jesus desce do Monte da Transfiguração para socorrer aquela alma aflita, que uma hora era jogada no fogo, outra hora era jogada na água, e o Senhor Jesus veio e depois colocou de modo claro o X da questão. Eles deviam entender que só se vence o inimigo com jejum e oração, e não com reclamação e murmuração. Quer poder, irmão? Ora, clama, jejua. São as nossas armas espirituais que o Senhor nos concede nessa batalha contra o mal no cenário do grande conflito. No capítulo 18, nós temos a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida, e um questionamento é: se eu tenho 100 ovelhas e uma se perde, eu não vou atrás da que se perdeu só porque ficaram 99 e ainda tem que ficar feliz com as 99. Fico muito feliz com as 99, mas mesmo assim vou atrás daquela que se perdeu. O que isso significa? O quanto Deus nos ama. Ei, o Senhor está sempre atrás da ovelha que se perde. Trabalha para a conservação do rebanho e vai em busca daquela que está perdida. É assim que funciona. Sabe por quê? Porque Deus considera cada um como um ser único, como de fato é. Ah, não, já tem 99, uma não faz falta. Faz falta sim. Se você, porventura, está se afastando do caminho do Senhor, quero te dizer que você faz falta para Deus. E se você fosse o único pecador da terra, Jesus teria morrido por você na cruz do Calvário. O capítulo 19 de Mateus fala da questão do divórcio, um questionamento dos fariseus, e Jesus disse que o casamento é algo muito sério, em outras palavras, é algo que tem que ser pensado e repensado. Não é à toa que Ellen White diz que se alguém está querendo casar, tem que orar 3 vezes mais em relação a isso. Casamento não salva ninguém,
mas um mal feito pode levar à perdição. Tendo isso em vista, o casamento é um símbolo de Deus com sua igreja, e por isso é tão sério. E por isso o diabo quer banalizar tanto o casamento, jogando a instituição na lata do lixo como se ela tivesse problema, mas não tem. E cada vez mais temos visto a banalidade do casamento, consequentemente a banalidade do sexo também. Tendo isso em vista, Jesus colocou aqui a seriedade do assunto. Olha, casamento não é brinquedo não, mano, não é brincadeira não. Tem que pensar muito, tem que fazer, tem que deixar Deus dirigir. E por isso que eu sempre digo que a principal característica da pessoa com quem você deve viver é que ela ame mais a Deus do que a você. Essa é a principal característica da pessoa com quem você quer viver, que ela ame mais a Deus do que a você. Ponto. É ponto. Tendo isso em vista, o pessoal perguntou, mas Senhor, e o divórcio e tal, não sei o quê? Enfim, Jesus esclareceu. O casamento é para sempre, é para sempre. Se você quer se separar, é um direito que você tem. Mas se você se casar com uma outra pessoa, você estará em adultério. Ah, mas não é justo eu ficar vinculado a alguém que eu não gosto mais e tal, não sei o que, não sei o que. Se você não gosta mais, é porque a plantinha chamada amor não foi regada, não foi cuidada, vocês se desrespeitaram no processo e agora vocês querem a liberdade em função disso sem nenhum ônus. Só querem bônus? Não. Deus disse, se casou, é para sempre. O único motivo que justifica o divórcio é o adultério. Então, se houver adultério, então você pode divorciar e, consequentemente, estabelecer um namoro com uma pessoa após esse relacionamento ter sido rompido. Porque se você legalmente está casado, legalmente você precisa estar separado. Ah, ele adulterou, então já posso arrumar outra pessoa. Não, você tem que separar legalmente para começar a namorar como se você fosse começar tudo de novo. É o mesmo processo. É isso aí, não é fácil não, esse é o parâmetro bíblico. Mas isso ele me agride, tal direito que você tem de separar, ok? Ah, incompatibilidade, direito que você pode separar a hora que você quiser. Só que o motivo que justifica apenas um outro início de compromisso é o divórcio. Agora, se você separou por incompatibilidade, por violência, é um direito que você tem também. Só que aí, biblicamente, Deus considera que você não está apto para se envolver com uma outra pessoa, a não ser quando a parte anterior se envolver com alguém e você fica liberado. Ah, pastor, é muito dura essa regra, então não discute comigo. Vai discutir com Deus, foi o Cristo que falou, é o que está escrito na Bíblia. E olha, é o que ele disse, se você está dizendo que ele está errado no que ele falou, beleza, argumenta com ele para ver nos finalmente como é que as coisas funcionam, ok? O capítulo 19 também coloca no versículo 14 o texto conhecidíssimo, deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Quem não se tornar como uma criança, você já sabe, virar como uma criança, ser como uma criança é viver o genuíno cristianismo. Aí chegamos ao último capítulo, capítulo 20, e você percebe entre tantas histórias relatadas ali, a dos dois cegos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, o que vocês querem? Que eu veja. Eu queria chamar a atenção para o pedido. Tenha misericórdia de mim. Por que este pedido nesta direção, ter misericórdia? Porque é o pedido mais coerente que um ser humano pode fazer. Sabe por quê? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, diz o profeta Jeremias. Tendo isso em vista, por que eu estou gravando esse vídeo com você? Pela misericórdia de Deus. Por que eu estou vivo hoje? Pela misericórdia de Deus. Então, nada mais justo, nada mais coerente, melhor dizendo, do que todos os dias clamar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E que o Senhor Jesus continue tendo misericórdia de cada um de nós. E que possamos nos submeter à palavra a despeito de nossas preferências pessoais, mas que a preferência de Deus seja vigente. Graça e paz. Amanhã tem mais.